Olá, eu me chamo Guilherme Puchalski Teixeira, sou sócio coordenador da área de Direito Corporativo aqui da Gasta Azul Advogados. Você que é empresário, imagina o seguinte cenário. O que aconteceria se o seu sócio quisesse sair da sociedade? O que aconteceria se um prestador de serviço, de uma hora para outra, quisesse rescindir o contrato? O que aconteceria se um fornecedor seu não cumprisse com a entrega no prazo acordado? Você saberia como agir nesses três casos? Será que os contratos que você tem hoje na sua empresa lhe deixariam confortável, com segurança jurídica e com previsibilidade para agir nessas três situações? Para a gente responder bem essas questões e contextualizar, a gente tem que dar um passo atrás e olhar dois sujeitos importantes que foram prêmio Nobel da Economia e desenvolveram uma teoria própria dos contratos, Oliver Hart e Ben Holmstrom. A teoria que eles desenvolveram parte do princípio que uma empresa nada mais é do que uma teia de contratos. E o grau de lucratividade e eficiência dela está diretamente relacionado à gestão desses contratos como um sistema. Consequentemente, o grau de sucesso dessa empresa, que é uma instituição, está diretamente relacionado à gestão desses contratos, com todos esses terceiros que ela se relaciona, com os seus sócios, com os seus empregados, com os seus consumidores, com os seus fornecedores, prestadores de serviço, a sua relação com o Estado e com as concessionárias de serviço público. É justamente nessa lógica onde se faz a distinção daqueles empresários que têm contratos eficientes e bem amarrados, que dão certeza e previsibilidade ao desenvolvimento da atividade empresarial, e daqueles que estão desguarnecidos em relação aos contratos que regem, que regram as normas de direitos e obrigações em todas essas relações. Agora, se você é empresário e ainda não percebeu a importância dos contratos e de uma boa gestão desses contratos, não se preocupe, porque é normal que dentro da cultura que nós temos, deixar essas questões para um segundo plano. Mas os contratos, como nós sabemos, têm que funcionar em dias difíceis, como se diz. A bem da verdade, o empresário não tem nenhuma culpa em relação a essas questões. Ele deve estar, sim, bem assessorado juridicamente, porque é impossível ter conhecimento pleno sobre toda a legislação brasileira, sobre todas as cláusulas possíveis de estar e que deveriam estar naquele certo tipo de contrato, sobre a instabilidade dos nossos tribunais ao decidirem questões rotineiras. Então, o empresário nessas questões ele tem que estar bem assessorado juridicamente e não acreditar que sozinho vai dar conta de todos esses pormenores. A bem da verdade, é até impressionante que alguns empresários sobrevivam tanto tempo sem ter uma assessoria jurídica na gestão desses contratos. Ou eles contam com a sorte, ou contam com algum fato que ainda não aconteceu para trazer um complicador para o seu negócio. Os contratos que você tem têm que funcionar em situações adversas e situações imprevistas. Então ele vai ter que regulamentar, regrar situações de rescisão, quais são as obrigações de cada parte, quais são os direitos de cada parte, qual é o prazo de vigência, situações de não concorrência, enfim, todo um arcabouço que tem que ser pensado para esses fatos imprevistos. E um outro ponto importante é como esses contratos vão funcionar ou podem colaborar para que o empresário possa expandir o seu negócio de uma forma segura. A bem da verdade, existem mais de uma alternativa para que o empresário cresça. Então é importante que essa assessoria, além de atuar de uma forma tão somente preventiva, possa proativamente pensar junto com o empresário quais são as alternativas e ferramentas que ele tem de expansão do seu negócio. Vou comentar agora com vocês, brevemente, um caso que nós tivemos aqui recentemente, onde nós assessoramos o empresário na expansão do seu negócio. O caso é basicamente o seguinte: o empresário pensou, desenvolveu, identificou no mercado um espaço interessante na área de rejuvenescimento facial, com técnicas de beleza, e identificou aí um mercado bem interessante para ele explorar. Logo ele teve sucesso na sua primeira loja.
Então, ainda dentro de 6 meses, ele decidiu abrir 2 lojas novas. A questão que se colocou desde logo foi o capital necessário, o tempo necessário para que ele pudesse então reformar esses 2 imóveis e colocar, girar então essas 2 lojas novas. Assim que ele começou a se envolver com essas tarefas, e lá se foram 2, 3, 4 meses, ele viu que ele estava desfocando do seu estabelecimento atual e gastando muita energia aí para colocar essas novas 2 lojas em prática. Também surgiram situações contratuais complicadas, como a compra de um desses imóveis e a locação do outro imóvel. Foi aí que ele nos procurou. Então, quando a gente foi dar assessoria jurídica para ele, o que nós nos propomos foi o seguinte: não somente instrumentalizar uma ideia que ele já tinha, mas fazermos um diagnóstico, fazermos um levantamento de quais ferramentas, quais alternativas ele teria, jurídicas e legais, para expandir, levando em conta que havia um espaço de mercado bastante interessante e ele já tinha estabelecido previamente uma decisão. Então a gente colocou alternativas na mesa para pensar junto com ele. Uma das alternativas que surgiu desde logo foi a possibilidade dele crescer mediante franquia. Nós passamos então a apresentar para ele direitinho como é que se estrutura uma franquia, um modelo de negócio de franquia, para que ele pudesse abrir outras lojas com menor dispêndio de tempo, menor dispêndio de energia e de capital. Porque desde logo a gente sabe qual é o grau de investimento para se adquirir um imóvel ou se reformar um imóvel inteiro. Então nós colocamos para eles os prós e contras, comparando alternativas de loja própria versus o sistema de franquia, onde a loja seria de um franqueado. Uma das questões mais importantes é a seguinte: quando ele opera por loja própria, ele está assumindo todo o risco do negócio. Quer dizer que se esse mercado funciona em uma determinada cidade ou em um determinado bairro, não significa que vai funcionar em outra região. Então, os lucros ou prejuízos desse estabelecimento próprio, dessa loja, serão arcados única e exclusivamente pelo empresário ou entre ele e os seus sócios, né, se ele estiver atuando em sociedade. É claro que no modelo loja própria, o empresário vai auferir, vai ficar com todos os lucros daquele negócio. Ao passo que, comparativamente com a franquia, ele terá um percentual chamado de royalties sobre o faturamento daquela loja. Uma outra questão importante para a gente comparar é o custo reduzido que ele vai ter através da abertura de uma loja por franquia. A bem da verdade, na franquia é comum que se cobre a chamada taxa de franquia. Então, a cada loja nova, ao invés dele ter o custo de reforma ou até mesmo de aquisição desse imóvel, ele vai receber em pagamento uma taxa de franquia. Então, ao invés de ter custo, ele vai ter retorno imediato com a abertura de lojas novas. Um outro ponto comparativo é que os royalties, que como eu disse são um percentual sobre o faturamento daquela loja, eles vão ser devidos independente se exista lucro ou não. Porque no encontro de receita e despesa, para os royalties importa tão somente receita. É claro que a franquia também exige investimento. Porque, como nós vamos ver, eu vou detalhar um pouquinho mais adiante, mas existe um gasto inicial de tempo, energia e dinheiro para se estruturar essa franquia, para se elaborar a chamada COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, para elaborar os contratos, mas, acima de tudo, para que o empresário possa bem criar, desenvolver e definir um determinado modelo de negócio. Então, nesse caso, após a gente fazer, digamos assim, um brainstorm junto com esse empresário, ponderando as alternativas, prós e contras, a opção, a decisão que ele tomou, apoiada com assessoria jurídica aqui, foi de expandir o negócio dele através do modelo de franquia. E uma segunda etapa, nós passamos à definição desse modelo de negócio e, mais do que isso, a elaborar o primeiro instrumento, que é a chamada Circular de Oferta de Franquia, COF, que seria o start, então, para ele entregar aos franqueados aí, potenciais interessados em abrir lojas próprias.
Então, a partir do momento que foi tomada a decisão, a gente passou por uma segunda etapa de execução, de elaboração dos instrumentos. E o primeiro deles foi a circular de oferta de franquia, um instrumento-chave para ele divulgar e fornecer aí aos interessados, aos potenciais franqueados. A COF, ela tem que, principalmente, apresentar detalhadamente o modelo de negócio. Quais as funções, direitos e obrigações do franqueado para com o franqueador. Antes de ser aquele contrato com um viés jurídico, ele é um instrumento que apresenta a operação, a questão comercial e operacional daquela franquia. Um dos pontos é se trazer o histórico do franqueador que está apresentando aquele negócio. Histórico financeiro, contábil, demonstrações, eventuais pendências judiciais, há quanto tempo funciona o negócio próprio dele, se existem outros franqueados, aonde estão esses franqueados. Há uma obrigação inicial de transparência e de boa-fé do franqueador para o franqueado na medida em que ele apresenta o negócio e o histórico desse negócio. A COF também vai ter que apresentar quais os investimentos, qual a taxa de franquia, se existe mais de um layout ou modelo de loja, qual o percentual dos royalties, se vai ter alguma taxa destinada à propaganda. Além disso, o franqueador já tem que apresentar desde logo um modelo de contrato de franquia. Caso o franqueado realmente se interesse, ele já vai saber de antemão quais são as cláusulas contratuais. Bom, aí digamos que o franqueado realmente se interesse, e a gente passa então para uma fase posterior da circular de oferta de franquia, que é a apresentação do contrato de franquia. E é um instrumento que, como ele é realizado entre dois empresários, mesmo que haja uma minuta, um certo padrão nesse contrato, ele deve haver sim alguma margem, algum espaço de negociação. Apresentada a circular de oferta, se o franqueado então decide por adotar esse modelo, passa então por uma segunda fase, que é a fase da apresentação e debate sobre o próprio contrato de franquia. É importante que esse contrato tenha cláusulas essenciais para o franqueador e se tenha, então, um modelo desse contrato, ao mesmo tempo em que, como é um contrato entre empresários, deve haver alguma margem de negociação e alguma flexibilidade para se acomodar aos interesses dentro de uma relação de parceria. Então esse contrato vai ter que delinear bem direitos e obrigações das duas partes, prazo determinado ou indeterminado, quais as formas de rescisão motivada e imotivada, eventuais multas por descumprimentos. Existem questões bem importantes como confidencialidade, como cláusula de não concorrência ou chamada non-compete, ou seja, rescindido esse contrato, em regra vai se bloquear que o franqueado se aproprie desse know-how e desenvolva o mesmo ramo de negócio. São todos esses pontos sensíveis e que podem causar problema em um contrato que não se esgota imediatamente, como se fosse uma compra e venda. Ele é um contrato relacional que vai durar no tempo. Então são todas essas questões que têm que ser regradas e antecipadas aí na época da assinatura desse contrato. A gente aqui ficou bastante contente pela decisão desse cliente, pela alternativa que nós colocamos na mesa e ele acabou acolhendo e pelo sucesso que ele teve aí nos últimos 12 meses, onde ele conseguiu abrir bastante lojas de franqueados em um ritmo e um tempo que ele não conseguiria acompanhar e talvez um risco que ele não poderia assumir se optasse pelas lojas próprias. Esse é um bom exemplo do potencial que uma assessoria jurídica pode dar ao empresário. Não somente do ponto de vista preventivo, consultivo, mas de pensar o negócio junto com o cliente. De uma forma um pouco mais proativa de se colocar na posição do empresário e ver quais caminhos e alternativas que se tem e quais modelos de contrato que se tem para se crescer com segurança e previsibilidade. A nossa assessoria jurídica aqui da Gasta Azul Advogados, ela é prestada por uma equipe especializada sob uma coordenação comum, que se coloca inteiramente à disposição do cliente, seja por telefone, por e-mail, por WhatsApp, por Skype. A importância é estar junto
nos assuntos de rotina, assim como nos assuntos estratégicos. O foco é orientar o empresário na elaboração de contratos, na definição de estratégias sobre como agir, em assuntos de cobrança, enfim, pensando todo o arcabouço legal aí e de entendimento dos tribunais, que é muito difícil que o empresário tenha aí sem uma assessoria. É por isso que é importante ter uma visão global da empresa, do negócio, do cliente, sabendo que o sucesso ou o insucesso passa sim por uma gestão eficiente dos contratos. E aí a gente retorna àquele ponto anterior que eu tinha comentado. O empresário que não está devidamente assessorado, ele navega em mar escuro, em mar revolto, porque a gente sabe como é que é o ambiente de negócios aqui no Brasil. Então é importante que ele tenha esse norte que vem da assessoria jurídica. Dificilmente sozinho ele enxergará esses obstáculos, esses imprevistos e essas razões de insegurança que ele vai ter pelo caminho. Não por acaso as estatísticas de fechamento de empresa no primeiro ano e no segundo ano são altíssimas. A Gasta Azul Advogados, por meio do seu núcleo empresarial corporativo, oferece então esse serviço de consultoria jurídica mensal através de uma pré-fixação de um valor de remuneração fixado de livre acordo entre as partes, mas é claro que pautado em uma demanda estimada, em um tamanho de negócio e quais ramos, quais áreas de atuação que o empresário mais precisa. Logicamente que esse valor ele vai ser reajustável para mais ou para menos de acordo com a variação dessa demanda e com o desenvolvimento dos trabalhos conjuntos. A fidelidade que se busca, ela é baseada na confiança e na qualidade do serviço prestado jurídico e não em uma questão contratual. O que se quer é que a assessoria gere crescimento ao cliente e isso nos vincule a ele no ambiente de parceria. Então, se você assistiu o vídeo e ficou interessado nesse tipo de consultoria jurídica, que não é tão somente consultiva e reativa, mas sim proativa, no sentido de pensar o negócio junto com o empresário, nos procure aqui na Gasta Azul Advogados, especialmente o núcleo de direito corporativo e empresarial. Então é só clicar no botão abaixo, preencher o formulário, que imediatamente algum dos nossos advogados vai entrar em contato.